Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. Em nome do Senhor, vamos continuar a mensagem de Mateus 18:10, a parábola da ovelha perdida. Amém? Irmãos, aqui, o que mais me interessa aqui, louvado seja o nome do Senhor, você vê que coisa tremenda que essa parábola que Jesus trouxe da ovelha perdida. O interessante é que para muitos está perdido, que na verdade é uma ovelha perdida, a própria palavra fala, não tem mais jeito, não existe mais jeito, não existe mais esperança. Mas o que o próprio Jesus falou? Que os seus anjos, Ele assiste perante o Pai dia e noite. É profundo isso aqui, irmãos. Que a ovelha, às vezes, não está na presença do Senhor, está perdida, mas ela tem anjos que guardam ela. É por causa disso, irmão, que o pastor Alberto costuma falar que quem tem um chamado mesmo, porque Jesus, Ele sabe quem é a ovelha. Jesus, Ele sabe quem é o bode. Jesus, Ele sabe quem é o trigo e quem é o joio. Nós não sabemos, porque por isso também Ele fala, para não tentar tirar o joio, para também não arrancar o trigo. O que mais me chama a atenção é que quando Deus ele fala para Isaías, pode uma mãe abandonar o seu filho? Eu, contudo, não abandono os meus filhos, ainda que a mãe venha abandonar. Você vai ver aqui que a palavra está falando que a ovelha estava perdida, mas tinha anjos a respeito dela. Os anjos assistem perante ela, falando para a gente não rejeitar. Por que às vezes, igual aqueles irmãos que, bêbado, alcoolizado, por que eu não rejeito? Dou atenção. Porque é uma ovelha também. Aí nós, como é que você sabe? É Deus que sabe. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos chamou. Aquilo que Ele nos chamou. Que foi o quê? Amar o próximo como amar Ele. E o primeiro mandamento é amar a Ele de todo o nosso coração, todo o nosso sentimento, com todas as nossas forças. Porque não existe mandamento maior do que esse. Não existe mandamento maior do que esse. Você viu o bom de nós estarmos com Deus? O bom de nós termos a Deus? Porque na onde que nós estamos tem anjos que são mandados a nosso respeito. Você vê que coisa tremenda, que coisa maravilhosa essa parábola que o Senhor nos conta, que o Senhor nos traz. O Senhor mostrando o teu amor, o Senhor mostrando o teu carinho. Porque, irmão, para falar para você, o amor de Deus ainda é maior com aquele que ainda não está no caminho dele, com aquele que ainda não conhece a Ele, ou com aquele que se perdeu. Não que Ele ame nós menos, mas só que como o Senhor Ele conhece o seu inferno. Por quê? Portanto, as pessoas falam, poxa, mas esses crentes só falam de inferno. Quem mais falou de inferno na Bíblia? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi João? Não foi. Foi o próprio Jesus. Mas que falou muito do céu também. Tanto Ele falou do inferno como Ele falou do céu. Ele não falou, louvado seja o nome do Senhor, de dar um grande cavalo, naquela época que almejava muito no cavalo, uma carroça bonita, era muito dinheiro, era família, mulheres de uma família bonita, igual no dia de hoje que muito povo almeja. Só que Ele não veio pregando isso, Ele veio pregando coisa maior, Ele veio pregando coisa melhor. Porque igual eu falei daquele homem que entrou aqui, ele falou de voltar, mas ele podia ter falado naquele momento, eu quero hoje, eu quero agora, eu quero mudar hoje, eu quero agora. No outro dia eu tenho mais oportunidade, irmão. No outro dia, irmão, Dona Maria está aqui, não deixa eu mentir. Dona Maria ligou a mão, aquele homem que teve lá ontem, morreu hoje. Ah, mas naquela igreja, Deus não opera naquela igreja, por que Deus deu o livramento? O Deus deu a oportunidade para ele naquela noite. Ah, mas Deus é desse jeito? Você imagina quantas outras oportunidades que Deus deu para aquele homem? E tem gente que fica brincando. Então, a preocupação com o Senhor, com a
ovelha perdida é essa. Porque quem já está com ele não está perdido, irmão. Quem está com ele está guardado. Quem está no aprisco está com ele. O lobo não consegue. Quem é o lobo? É o diabo, né? O lobo é o diabo. Teve um irmão na live perguntando para mim: o diabo já está derrotado, o diabo não pode fazer mais nada. Eu falei: então por que Pedro falou que estava como nosso terrador, como um leão, procurando aquele dragão? Por que Pedro falou isso? Por que o próprio Jesus falou que o diabo estava querendo peneirar os discípulos? Ele foi, quando fala que ele foi derrotado na cruz do Calvário, é que ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre mim e sobre você. Porque antes do sacrifício da cruz, havia um impedimento muito grande. Havia, louvado seja o nome do Senhor, algo que impedia, algo que era uma barreira para o povo buscar Deus. E o diabo, ele tinha autoridade sobre isso. E como Jesus, ele derramou até hoje uma gota de sangue naquela cruz, ele deu autoridade para a gente no nome dele. Para todos aqueles que creem, é para quem é ovelha, é para quem segue o pastor, segue o bom pastor. Que tem gente por aí que está seguindo o pastor homem, está seguindo o pastor homem. Por quê? Porque por causa do homem larga Deus, por causa do homem larga Jesus. Eu não vou naquela igreja por causa de teu irmão, por causa da irmã, por causa da irmã, por causa de irmão, por causa de irmã, por causa do pastor A, por causa do pastor B. Mas sendo que o bom pastor, ele já deu a vida dele para mim e para você. Se imagina, irmão, quanto livramento que Deus não deu para mim e para você. Os anjos estão comigo, cuidando com você. Se imagine só, mesmo a ovelha estando perdida, mas ela tem anjos guardando ela. Porque o pai sabe que a hora que ela ovelha, ela vai achar o caminho. Porque o caminho é quem? É Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não existe outro caminho. Não tem como pegar atalho para esse caminho. É um caminho só. É só ele que pode conduzir. Não é Maria, nem José, nem João, nem Mateus. Não é nenhum desses aí. É só Jesus que pode conduzir. É só o nome dele, ele é o bom pastor. É ele, louvado seja o nome do Senhor, o homem de Deus. Não vou falar mulher, porque mulher não tem o cargo para conduzir o rebanho. Mulher não tem a unção para conduzir o rebanho. Amém? Segundo a Bíblia, não tem. A mulher não tem unção para poder conduzir o ministério. Não existe unção de pastor. Amém? A mulher, ela pode pregar, ela pode orar, ela pode evangelizar. Amém? Mas subir a função do homem, ela não pode. A Bíblia fala que a mulher não pode subir a função do homem. Amém? Porque muitos países vê de tudo, né? A mulher querendo ser homem, a mulher querendo fazer isso, a mulher querendo fazer aquilo, né? A mulher querendo casar com outra mulher, querendo subir a função de outra mulher. Sendo que isso não é Bíblia. Não existe uma bênção para isso. Não existe ovelha desse tipo. A ovelha, ela é conhecida. A ovelha é conhecida. Eu vejo na internet, pastor, muita ovelha, muita bode se vestindo de ovelha. Tem muitos. E a Bíblia fala que nós conheceremos a árvore pelo fruto.
perdido para muitos, mas quando chegou perante o Senhor, Ele mostrou para ela que estava perdido para o mundo, mas para Ele não. Ela tinha sido achada. O que faz a pessoa a achar Jesus? O que faz uma ovelha perdida achar um bom pastor? É no momento de angústia. É no momento que o inimigo está castigando. É no momento que o lobo está querendo devorar aquela ovelha. É no momento que Satanás está querendo ceifar algo daquela pessoa, a baraba da sépia. Irmão, muitas das vezes quando eu estava nesse mundo, eu via que era meu fim. Muitas das vezes quando eu estava nesse mundo, eu falava, hoje eu não volto para casa, hoje é meu fim. Acabou para mim. Mas ali, irmão, era o inimigo. Porque quem tem a marca de Cristo, irmão, o diabo vê. Você não consegue ver, mas o diabo vê. Assim como também o Espírito Santo de Deus vê. Ele fala que lá é meu servo, que lá é minha serva, que lá é meu servo. Ele fala. Porque ele mostra, ele revela e mostra aquilo que o olho carnal não pode ver. O olho carnal não pode compreender, não pode entender. Mas o Senhor ele vê. No livro de João, capítulo 2, né? Quando Natanael teve encontro com Jesus, né? Aquilo que eu falo, irmão, a pregação, no máximo 3 vezes. Eu entendo você pregar, você falar para a pessoa ter no máximo 3 vezes, mas a insistência já começa o quê? Eu falo todo crente chato. Tem uns crentes chatos, irmão, que afastam a pessoa de Deus. Teve um tempo na minha vida que me afastaram muito, era o crente mesmo. Porque ele queria te levar você à força. Ele queria te pregar, você não cola, não. É a ovelha. Não, mas o que acontece, irmão? Que a ovelha, muitas vezes, ela tem que tomar mais varada nas costas também. Tem que ser ensinado para ela o caminho, a verdade. Conhecereis a verdade me libertará. Então, não é de muito insistir. É porque pelo mover do Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado. Então o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Que a ovelha, ela vai encontrar o caminho. É igual o filho pródigo. O filho pródigo, louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? O que acontece? O pai não vai atrás. O pai não foi atrás dele. Porque ele conhecia o caminho. Ele conhecia o caminho. É que muitas das vezes as pessoas querem confundir filho pródigo com ovelha perdida. Porque o filho pródigo, ele sabe o caminho do pai, ele sabe que na casa do pai estava melhor, ele sabe o tratamento, o cuidado do pai, mas ele que é o quê? Ele é teimoso. O pastor falava, a ovelha rebelde. Não deixa de ser ovelha, mas é rebelde, né? Então, o que acontece? Aí mostra o amor, o carinho do Senhor por mim e você. Quando ele fala de largar 99 para ir atrás daquela perdida, está mostrando o amor dele, o carinho dele. E muitas das vezes não vai ser o homem, vai ser o próprio Jesus. Vai ser o próprio Espírito Santo. Porque Paulo teve encontro, foi com quem? Foi com Jesus, não foi com João? Não foi João? Não foi. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi Pedro que pregou para ele. Foi o encontro que ele teve com o próprio Senhor, que colocou ele aqui num vale, a baraba da sépia. Porque ele ficou cego, ele não ficou cego de brincadeira, não. Ele ficou cego mesmo, ele passou por um vale para ele poder ver que Deus é Deus, para ele poder ver e reconhecer o caminho certo, porque Paulo estava no caminho errado e ele achava que estava certo. Paulo até achava que estava fazendo a vontade de Deus, matando e apedrejando o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas ele era uma ovelha aqui, uma ovelha perdida, uma ovelha rebelde, que conhecia o teu encontro com o Senhor. Amém?